Então, Filemão, nós vamos ler os versículos 4 a 7. Filemão, versículo 4 até o versículo 7. Dou graças a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, Pai querido, pedimos, Pai, a tua iluminação para compreendermos a tua palavra. Ajude o teu servo, que a tua palavra seja trazida com simplicidade, clareza e, de ponto de vista prático, nós possamos praticá-la, ter boa base, bons exemplos práticos para a nossa aplicação. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, nós estamos nessa exposição aqui na carta de Paulo a Filemão. Eu acredito que nós teremos aqui entre 4 a 5 pregações nessa carta. Ela é bem interessante, porque, como eu falei para os irmãos na semana passada, um dos tópicos importantes aqui dessa carta é a questão do perdão, né? De como nós devemos lidar com o perdão daqueles que nos ofenderam, nos trataram mal ou fizeram alguma injustiça contra nós. Algumas pessoas hoje em dia diriam que Onésimo, que era escravo de Filemão, ele estava dando o troco para o seu senhor, né? Porque algumas pessoas hoje, aliás, algumas não, muitas pessoas hoje, em nossos dias, propõem que se faça revolução contra a opressão, contra a luta de classes, os pobres lutando, se for preciso pegar em armas, contra os ricos, enfim. Então, algumas pessoas propõem isso. Nós vimos na semana passada que no cristianismo não há esse tipo de revolução. A revolução é uma revolução pelo amor, pelo perdão, né? Nós temos aqui uma carta escrita pelo apóstolo Paulo a um homem chamado Filemão, que era o senhor de Onésimo, que era seu escravo. Então, Paulo ele escreve essa carta, que é quase que um bilhete, porque é uma carta muito pequena, para Filemão, um cristão que morava em Colossos, para onde foi escrita também a carta dos Colossenses. E de alguma forma, nós não sabemos bem a situação, mas de alguma forma Onésimo, escravo de Filemão, se converteu após encontrar o apóstolo Paulo na prisão. Como a gente propôs na semana passada, é bem provável que essa prisão era uma prisão domiciliar, como tinha em Atos capítulo 28, onde termina o livro de Atos, Paulo numa prisão domiciliar, quer dizer, em casa sem poder sair de casa, mas ainda assim recebendo pessoas e discipulando pessoas em casa. Até certo ponto era uma prisão boa, né? Para quem prega a palavra de Deus, ainda tinha uma certa liberdade. No fim da vida de Paulo já não era assim. Ele foi martirizado, ao que tudo indica, pelo imperador Nero. Mas de alguma forma, Paulo encontrou esse homem chamado Onésimo, escravo de Filemão. Ele se converteu. E Onésimo tinha um desejo de retornar para o seu senhor Filemão. Agora que ele está convertido, ele tinha um desejo de retornar. O que a gente percebe aqui é que parece que Onésimo, ele fugiu de Filemão, ele sai fugido, né, de casa. Ao que tudo indica, pelo que a gente lê aqui no texto, ele deve ter praticado algum furto, alguma coisa contra o seu senhor. E aí ele foge, e nessa fuga ele encontra o apóstolo Paulo, não sabemos como, mas ele encontra o apóstolo Paulo na prisão, e ali, em sua prisão, e ali ele é convertido. Então Paulo escreve essa carta explicando a situação de Onésimo
e pedindo, com base no amor cristão, que Filemão receba o seu escravo de volta, ao invés de puni-lo, conforme o costume secular, ele deveria recebê-lo como um irmão caríssimo, como um irmão muito amado. Então veja, isso é diferente da proposta do mundo em relação a temas como esse: escravidão, opressão, luta de classes. É bem diferente. Então Paulo estava disposto até mesmo a reparar o que fosse necessário. Olha, o que ele roubou de você, o que ele fez contra você, pode colocar na minha conta, que quando eu estiver com você, eu vou pagar, ressarcir. Mas antes de chegar ao ponto principal dessa carta, o ponto principal da carta aqui é Paulo pedindo a Filemão que receba Onésimo. Esse é o ponto principal da carta, que a gente vai ver no decorrer, a partir do versículo 8. Nós vamos meditar aqui hoje, nessa sessão aqui de ação de graças. Toda carta, ou melhor, em geral, nas cartas de Paulo, você tem a sessão introdutória, o prefácio e a saudação. Paulo escrevendo aos irmãos fulano, escrevendo a cicrano, graça e paz a vocês. Aí depois uma ação de graça. Louva a Deus pela vida de vocês. Agradeço a Deus pelo fato de... Então, essa sessão que nós vamos analisar hoje é a sessão de ação de graça, de louvor a Deus, onde Paulo louva a Deus, agradece a Deus pela vida de Filemão. Vamos aqui no versículo 4, vamos ponto a ponto aqui. Versículo 4 ele diz: dou graças a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Então, Paulo dá graças a Deus quando ora por Filemão. Isso aqui é uma coisa muito... Isso aqui já, de cara, já me chama a atenção. Tem uma expressão muito semelhante aqui que Paulo está usando aqui no versículo 4, que nós usamos costumeiramente no nosso dia a dia, em nossos relacionamentos com os irmãos. Uma das coisas que a gente fala muito, pelo menos eu escuto muito isso entre os crentes, é alguém dizendo: olha, eu agradeço muito a Deus por sua vida. Olha, eu agradeço muito a Deus pela vida daquele irmão. Agradeço muito a Deus pela vida de cicrano. Eu acho que os irmãos já usaram essa expressão, eu já usei bastante. Agradeço a Deus pela vida de fulano. Agradeço a Deus pela vida dessa igreja. Quando eu li essas palavras de Paulo aqui nessa semana, eu perguntei para mim mesmo: quantas vezes eu oro agradecendo a Deus pela vida de alguém? Será que nós temos de fato gratidão a Deus pela vida daqueles que vivem o cristianismo como ele deve ser vivido? Era o caso de Paulo aqui. Ele agradecia de fato a Deus pela vida dos irmãos, especialmente aqui pela vida de Filemão. Veja, às vezes quando a gente diz: olha, eu agradeço a Deus pela sua vida, mas você orou agradecendo a Deus pela vida de alguém mesmo? Ou você está só usando uma expressão bonita que os cristãos falam? Do que a gente pode inferir aqui, essa carta, a gente pode entender que Paulo, ele não teve um contato muito próximo de Filemão, pelo que a gente lê aqui. Paulo conhecia Filemão, mas não de ter um contato direto com ele. Tudo que Paulo sabe sobre Filemão é através do testemunho de outras pessoas. E a gente vai fazendo algumas inferências. Por exemplo, um dos principais líderes da igreja de Colossos, que é onde Filemão mora e para onde Onésimo vai voltar, um dos líderes da igreja em Colossos era um homem chamado Epáfras, a quem Paulo menciona lá em Colossenses. Então, é bem possível, Epáfras era um dos companheiros de Paulo, né? E um dos precursores lá, um dos primórdios da igreja dos Colossenses. Então, é bem possível que, num contato com Epáfras tenha falado ao apóstolo Paulo sobre Filemão. Paulo, você não sabe, tem um homem lá em Colossos, na minha cidade, chamado Filemão. Pense no homem de Deus. Pense no servo. Pense no homem que tem amor. Pense no homem que tem fé. Então, é bem possível que Paulo tenha ouvido através de Epáfras, ou até mesmo do próprio Onésimo, o escravo fujão.
Ele deve ter testemunhado para o apóstolo Paulo como era o seu Senhor. Olha, meu Senhor é um homem honesto, é um homem de Deus. Só que eu vacilei com ele. Eu estou com medo agora. Como é que ele vai reagir? Ou seja, o que a gente infere aqui, pelo texto de Filemon todo, é que o apóstolo Paulo não conhecia diretamente Filemon. Não conhecia diretamente. Ele conhece de ouvir falar, de testemunho. Mas o que é que Paulo fala? Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Ao orar por ele, ele orava dando graças a Deus pela vida de Filemon. Eu acho isso interessante. Porque às vezes a gente não faz pelas pessoas próximas da gente. Quanto mais as pessoas que estão distantes, que a gente não conhece pessoalmente. E que tal nós criarmos o hábito de louvar, orar a Deus, louvando a Deus, agradecendo a Deus pela vida daquelas pessoas que impactam nossas vidas, mesmo que a gente não conheça? Que tal criarmos o hábito de agradecer a Deus, louvar a Deus pela vida de outras pessoas que trazem, de alguma forma, impacto sobre as nossas vidas? Por exemplo, nós poderíamos orar agradecendo a Deus por aquele missionário que está em determinado país, em determinado lugar, estado, servindo ao Senhor. Deus, obrigado pela vida daquele missionário. É uma bênção saber que ele está ali servindo ao Senhor. Ou nós poderíamos agradecer a Deus pelos cristãos perseguidos, que têm perseverado em fé. Deus, obrigado por aqueles irmãos que, diante de tantas lutas, tantos desafios, têm perseverado na fé. Ou nós poderíamos orar dando graças a Deus por aqueles irmãos de nossa igreja que têm nos ensinado alguma coisa, seja por pregação, ou seja pelo seu testemunho, pelo seu exemplo. Deus, obrigado pela vida do irmão fulano, pelo irmão Beltrano. Ele muito me ensina com a sua vida. E aí é nessas horas que a gente pode dizer para alguém, né? Olha, eu dou graças a Deus pela sua vida, fulano. Porque é real, é verdadeiro, é oficial, né? Ou nós poderíamos orar agradecendo a Deus, louvando a Deus pela vida de alguém que nos encoraja com a sua dedicação a Deus e pelas coisas de Deus, a dedicação pelas coisas de Deus. Enfim, o que Paulo faz aqui, ele costuma fazer isso muito nas suas epístolas, deve servir de norte para todos nós aqui. Todos nós temos um constante hábito, temos o hábito de agradecer a Deus pela vida de outras pessoas. Criamos o hábito de, em nossas orações, agradecer. Deus, eu te louvo pela vida do irmão fulano. Agradeço ao Senhor pela vida da irmã fulana. São bênçãos na minha vida. Trazem impacto para a minha vida. Me aconselha, me repreende, puxa minha orelha, me anima, ri das minhas piadas, chora comigo. Ou aquele irmão que está lá longe, eu nem conheço direito, Senhor, mas só em ouvir falar, só em ouvir o que ele faz, o que ela faz, eu dou graças a Ti, porque está lá te servindo. É basicamente isso que o apóstolo Paulo faz aqui, em relação a Filemon. Agora, o que é que Paulo faz, o que faz o apóstolo Paulo ser grato a Deus pela vida de Filemon, de um modo mais específico? Está no versículo 5. Ele diz que dá graças a Deus, lembrando sempre de Filemon nas orações. Versículo 5, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Então, no verso 5, nós temos algumas questões aqui bem curiosas, que quando você lê, se você lê atentamente, você fica um pouco pensativo, né? Mas o primeiro nem tanto. Veja a expressão estando ciente. Estando ciente. Como eu disse, ao que tudo indica, o apóstolo Paulo não teve um contato próximo com o Filemon. Ele conhecia de ouvir falar, certo? Mas e isso fica claro aqui, pelo menos
Ao meu ver, pela expressão aqui, estando ciente. Ele está ciente. Ele está ciente porque alguém lhe disse. Ele está ciente do amor e da fé que Filemon tem para com o Senhor e todos os santos. Mas, em segundo lugar, tem um jogo de palavras bem interessante aqui, que aparece aqui no versículo 5. Paulo diz estar ciente do amor e da fé que Filemon tem para com o Senhor e todos os santos. É isso? Você está vendo aí? Então, se a gente ler de um modo normal e simples, a gente vai entender o quê? Que o amor e a fé de Filemon é tanto para com o Senhor, como para com os crentes. Ou seja, Filemon tem amor e fé para com Jesus e os crentes. Certo? Seria, vou repetir. Filemon tanto tem amor pelos crentes, como tem fé pelos crentes. Está entendendo? Ou fé nos crentes. Fé no crente. Agora, o que Paulo está dizendo aqui nós temos basicamente seria uma inversão, né? Deixa eu ver aqui, eu pulei aqui. Mas seria excluí, foi? Isso. É um jogo de palavras, de inversão, enfim, onde as palavras parecem saltar do lugar. Aí você tem, no verso 5, estando ciente do teu amor, amor é uma coisa, e a fé que ele tem para com Jesus Cristo, outra coisa. Então, amor é para com todos os santos, só que todos os santos aparecem só depois, né? Ele tem amor para com todos os santos e fé para com o Senhor Jesus. Então, alguns estudiosos chamam essa estrutura aqui de... Eu não vou explicar para os irmãos, que eu não sei nem explicar como é que funciona. Eu não sei explicar para os irmãos o que é. É um quiasmo. O quiasmo é uma estrutura diferente, certo? Onde as palavras parecem fora do lugar, mas é uma estrutura que é muito comum no pensamento judeu, mais antigo, né? Não adianta eu explicar para os irmãos, porque nem eu sei explicar para os irmãos. Mas seria isso, né? Paulo diz aqui, eu não sei se vocês estão entendendo o raciocínio aqui, no versículo 5. Ele diz, eu estou ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Então parece que ele está dizendo que tem amor e fé para com Jesus e os irmãos. Mas não é bem isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que ele tem amor para com todos os santos. Lá na frente ele vai dizer. E fé para com o Senhor Jesus. Agora, de todo modo, é suficiente aqui nós entendemos uma coisa. Existe uma ligação muito íntima entre fé em Deus e amor pelos irmãos. Pelos santos, tem a expressão aqui, santos. Amor ou fé em Deus e amor pelos santos. Ou seja, o nosso relacionamento no nível vertical, é isso, né? Vertical? Ou é assim, vertical? Vertical, diagonal. Estou parecendo um rapper, né? Mas vertical, nosso relacionamento com Deus, de fé, certo? Então, nosso relacionamento no nível vertical, ou seja, de fé em Deus, deve impactar em nossos relacionamentos no nível horizontal. Se eu sou uma pessoa que tem fé em Deus, se eu tenho um relacionamento com Deus, isso deve impactar o meu relacionamento com os demais. Então, há essa relação aqui que o apóstolo Paulo nos mostra. A fé que Filemon tem para com Deus e o amor que ele tem para com todos os santos. Então, isso não é uma aplicação do mandamento, do maior mandamento da Bíblia? Qual é o maior mandamento? É amar a Deus e amar ao próximo, como a si mesmo. Não é isso? Ou seja, as Escrituras nos mostram que só há amor verdadeiro quando se ama a Deus, amor vertical, né? Relacionamento com Deus. E isso vai me levar ao amor ao próximo.
Tudo começa por esse amor. E o Evangelho de João e 1 João mostram isso de uma maneira mais clara, né? E até mostrando o seguinte: se eu não amo nesse nível horizontal, se eu não amo as pessoas, é porque esse relacionamento aqui foi afetado. Se eu não amo as pessoas no nível horizontal, se eu não amo os meus relacionamentos horizontais, significa que eu não amo a Deus, de fato. Repetindo, o que Paulo nos mostra aqui, o que nós podemos aprender aqui, é que fé em Deus, relacionamento com Deus, vai impactar em nosso relacionamento com as pessoas. Então, se nós somos crentes em Cristo Jesus, não é suficiente dizer eu tenho fé em Deus a despeito das pessoas. Não, eu tenho fé em Deus e isso me leva a amar as pessoas, a amar os irmãos, a me preocupar com os irmãos, a encorajar os irmãos, que era o caso de Filemão. Ele era uma pessoa que encorajava as pessoas, fortalecia as pessoas, reanimava as pessoas. Então quem tem fé em Deus, ou seja, ama a Deus, vai amar o seu próximo. E esse é um dos motivos porque o apóstolo Paulo é grato a Deus pela vida de Filemão. Ele estava ciente do amor e da fé que ele tem. Agora o versículo 6, ele diz: para que a comunhão da tua fé se torne eficiente, no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. A oração de Paulo também contém uma petição aqui, né? Ele ora agradecendo, mas na oração dele de agradecimento também tem um propósito, um pedido com propósito, para que a comunhão da fé de Filemão se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. É um versículo difícil de explicar. Como é que explica aqui? Para que a comunhão da tua fé se torne eficiente. Não é muito simples. Mas esse é o nosso trabalho, né, Marcelo? Veja, essa expressão, para que a comunhão da tua fé, significa a comunhão em que você chegou a participar exercitando a sua fé. Ou seja, nos seus relacionamentos, na comunhão, na koinonia, né, a palavra comunhão, nos seus relacionamentos, você tem exercitado fé. E a minha oração é para que essa fé, esse exercício de fé na comunhão, na comunidade, na vida das pessoas, continue sendo eficiente, ativo. Em outras palavras, Paulo está orando para que Filemão não perca as qualidades que ele tem, as características cristãs que ele tem, principais aqui: fé e amor. Se você prestar atenção às cartas de Paulo, tem uma tríade. O pessoal chama de 3 virtudes do cristianismo, 3 virtudes cristãs. Tem uma tríade. Tem a fé, o amor e a outra, esperança. Certo? E Paulo destaca aqui essas 2 características de Filemão, a fé e o amor. Ele está dizendo para ele: olha, eu oro e agradeço a Deus e louvo a Deus e peço para que você continue assim, que a comunhão da tua fé se torne eficiente, quer dizer, continue ativo, reconhecendo o bem que há em nós, quer dizer, nós, nos crentes, em Paulo, na sua equipe. Paulo está dizendo: olha, você já ouviu falar de mim e dos meus companheiros, você conhece o nosso amor e nossa fé também. E nós oramos a Deus para que você também se mantenha ativo no amor e na fé. E Paulo diz isso, veja aqui, Paulo está preparando o caminho para o que ele vai pedir depois. Ele está dizendo: olha, eu quero que a fé, a sua fé e o amor seja eficiente. Porque daqui a pouco ele vai dizer: receba Onésimo. E se ele tem amor e fé eficiente, ativa, ele vai fazer o quê? Ele vai receber Onésimo novamente.
Então, Paulo diz isso aqui, ele está preparando o caminho para o que ele vai pedir daqui a pouco, nos próximos versículos, versículo 8 em diante, para que ele receba novamente. Onésimo, perdoe, receba como irmão. Já que Filemon é uma pessoa amorosa, já que Filemon é uma pessoa bondosa, de fé, Paulo entende que Filemon deveria estar preparado, pronto para perdoar Onésimo. Que é o que eu creio que ele fez, que foi capaz de fazer. Então, Paulo se alegra, aqui no versículo 7, ele diz: pois, irmão, eu tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Versículo 7. Então, Paulo se alegra e é confortado pelo amor de Filemon. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: olha, eu fiquei aliviado quando eu soube quem é você. Eu fiquei aliviado por saber que você é uma pessoa que tem amor, que é uma pessoa que tem confortado o coração dos santos, dos crentes, e reanimado o nosso ministério. Eu fico feliz, eu fiquei alegre por saber que você tem essas características. Por que Paulo está alegre com isso? Porque daqui a pouco ele vai pedir: recebe de volta Onésimo. Recebe de volta, ele agora é teu irmão. Ele não é mais um escravo seu, ele agora é seu irmão, irmão caríssimo. E Paulo louva, agradece e se alegra em Deus pelo serviço demonstrado aqui de Filemon, encorajando os outros crentes. Né? Paulo se sente encorajado agora a fazer o pedido que ele vai fazer, devido ao caráter de Filemon. Paulo está mostrando ao próprio Filemon que o caráter dele, de cristão, deve ser mantido, independentemente do que tenha acontecido. Está entendendo? Paulo diz: olha, você é uma pessoa de amor e de fé. Então, seja lá o que tenha acontecido, você pode superar isso. Porque, como um cristão, você é uma pessoa que tem exercitado fé e amor. Uma das coisas que a gente aprende aqui, irmãos, é que nós, crentes em Cristo Jesus, nós não podemos deixar as boas características cristãs que há em nós, quando nós somos decepcionados, quando ficamos decepcionados com alguém, quando nós fomos alvos da maldade de alguém. Nós não podemos abandonar as características que Deus colocou em nós com o seu Santo Espírito, o fruto do Espírito. Nós não podemos perdê-las, deixá-las, independentemente do que tenha acontecido, do que tenham feito contra nós. Deixa eu dar um exemplo. Digamos que você seja uma pessoa muito boa, certo? Como cristã, você tem que buscar ser uma pessoa muito boa, né? Digamos que você seja uma pessoa muito boa, que não apenas deseja o bem das pessoas, mas é alguém que está fazendo que faz o que está ao seu alcance para ver as outras pessoas felizes, para ver as outras pessoas bem. Suponhamos que uma dessas pessoas que você ajudou, serviu, fez o bem, se voltou contra você. Já aconteceu, já? Mas eu fiz isso para fulano e me tratou tão mal depois, em outra situação. Eu ajudei tanto. Veja, pode ser o filho, a filha, pode ser o pai, a mãe, pode ser gente da própria família. Não é assim? A gente cuida tanto desse menino, dessa menina, e me trata desse jeito. Não é assim? Suponhamos que isso aconteça. Você faz o bem, faz tantas coisas, e aí você é alvo de fofoca depois, por essa pessoa que você ajuda. É uma pessoa que fala mal de você. É uma pessoa que talvez furtou suas coisas. Eu lembrei, quando era criança, tinha um amigo, né? Que eu não podia ter um carrinho novo, né? Meu pai gostava de me dar uns carros novos, né? Aquela caixa de carrinhos, né? Uma caixa grande assim de carrinhos. Aí eu achava a maravilha. Mas tinha dois irmãos, amigos, e vivia furtando. Assim,
E era frustrante. Eu não podia nem brigar, porque eu tinha medo deles. Enfim, aí eu ficava por isso mesmo. Mas, enfim, é alguém que se volta contra você. Qual é a nossa tendência? Uma das coisas que a gente mais escuta, que eu já falei, talvez você já tenha falado, é o seguinte: eu vou deixar de ser besta. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou deixar de ser besta. Eu estou sendo muito besta, eu vou pensar mais em mim. A pessoa faz o bem, faz isso, faz aquilo, e a pessoa se volta contra mim, pois eu vou deixar de ser besta. Sou nem besta. Gosto da palavra besta porque ela é forte, né? Eu gosto. Besta. A nossa tendência é esfriarmos as boas características que a gente vinha apresentando. É perder. Veja, uma pessoa que ajuda, mas porque alguém se voltou contra você, você já não quer mais ser alguém que ajuda as pessoas. É isso? Você se sente, por causa da decepção, por causa, enfim, da maldade das pessoas, você acaba sendo uma pessoa que não se importa mais com os outros. Essa é a nossa tendência. Pensar, eu vou deixar de ser besta. Vou mais fazer isso não, por fulano, por cicrano. E Paulo sugere a Filemon algo diferente aqui. O que Paulo está dizendo aqui é algo diferente. Se ele é alguém amoroso, cuja fé se nota pela forma como ele reanima o coração das pessoas, encoraja as pessoas, então, ele deve continuar assim. Filemon deve continuar assim, independentemente do que tenham feito contra ele. No caso, Onésimo. Independentemente do que Onésimo tenha feito contra ele. E pode ser que, diante de tantas faltas cometidas por Onésimo, Filemon não estivesse tão pronto assim para perdoar e receber de volta aquele irmão. Mesmo que agora seja irmão. E Paulo está apelando aqui para as belas virtudes que ele tem. Paulo está elogiando ele. Você é uma pessoa amorosa, uma pessoa bondosa, uma pessoa que tem fé, que encoraja os irmãos, que fortalece os irmãos. Você é um crente padrão. E você deve continuar assim. E quando eu pedir a você para receber Onésimo, perdoar Onésimo, você deve continuar assim, perdoando, amando, demonstrando fé. E a gente aprende, meus irmãos, que apesar das circunstâncias, ou independentemente das circunstâncias, a gente precisa manter vivo o amor aos outros mediante a fé em Deus. Mediante a fé em Deus. Uma das coisas que eu disse para alguém, eu estava dizendo para alguém, aconselhando alguém com relação a perdoar. E ela não se sentia em paz para perdoar. E veja que esse negócio de se sentir em paz é bem complicado, né? Algumas pessoas só tomam determinadas decisões quando se sentem em paz. Aí, pronto, morreu. Pronto, agora está em paz. Não tem como tomar mais decisão depois do morto. Porque na vida a gente não tem paz assim, sempre. Certo? Inclusive para tomar decisão. Aí a pessoa, muita dificuldade, uma situação difícil para perdoar. E convenhamos, perdoar não é fácil. Pedir perdão também não é. Mas perdoar algo que foi contra nós, algo forte contra nós, não é fácil. Pois bem, e eu disse para essa pessoa o seguinte: olha, se você perdoar essa pessoa, você está demonstrando fé em Deus. Você está confiando em Deus. Você está confiando mais em Deus do que na pessoa em si. Porque Ele nos perdoou. Ele nos perdoou sendo quem nós éramos. Ele enviou seu Filho para morrer por nós, sendo quem somos. E se você, e ele disse que nós devemos, uma coisa que Jesus disse lá em Mateus 6, né?
se nós não perdoarmos, tampouco o Pai do céu vai perdoar as nossas ofensas. Já parou para pensar nisso? Ah, tem coisa... Eu não perdoo, não. Pois é. Se você não perdoa, não libera perdão, você não pode pedir a Deus perdão. Entende? E uma das coisas que eu disse para essa pessoa foi, olha, se você perdoar, você está colocando sua confiança em Deus, que diz que vale a pena perdoar. É com Deus que você vai resolver. Perdoe. Por mais difícil que seja. Deus vai dar um jeito de resolver do jeito dele, mas perdoe. Especialmente quando a pessoa confessa o seu erro, né? Coloca toda a situação. Então a gente aprende que, independentemente das circunstâncias, a gente precisa manter vivo o amor aos outros mediante a fé em Deus. Eu amo as pessoas porque eu tenho fé em Deus. E mesmo quando injustiçados, mesmo quando decepcionados, dar lugar à mágoa é dar lugar a uma vida muito pesada, muito pesarosa. Não vale a pena viver magoado, pensando em quem nos ofendeu lá atrás. É triste viver assim. Viver colerizado, triste, por causa de alguém. É preciso haver disposição para perdoar, para recomeçar, para seguir em frente. E seguir em frente implica não olhar para trás. Eu não olho mais lá para trás, agora a gente caminha para frente. Você não olha mais para o que fizeram contra você. Veja, isso é amor que procede da fé. É isso que a gente pode aprender aqui dessa passagem de ação de graças aqui do apóstolo Paulo. E que Deus nos ajude e prepare sempre o nosso coração, como o apóstolo Paulo estava preparando o coração de Filemão, para receber de volta, para perdoar com amor. Amém.